Fala pessoal, está começando mais um episódio do Jogatinas. Hoje a gente vai bater um papo sobre o que entendemos de cada gênero dos games e como a gente separa e caracteriza cada um deles. Eu sou o Fernando Lorenzon e tenho aqui como convidados o Daniel Ventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. O Leonardo Almeida. Olá. E o Samuel Oliveira. Oi, galera, boa noite. Então, assim, esse bate-papo eu queria explicar até para quem está ouvindo. Era até para ser publicado, a gente tinha que ter feito, publicado, só que a gente não conseguiu organizar, né? Antes do episódio de RPG sair. Por quê? O objetivo desse episódio aqui é a gente tentar destrinchar um pouquinho o que a gente entende e como a gente classifica e como a gente falava na infância de cada gênero de jogo, né? O que é um RPG, o que é um jogo de aventura, um jogo de ação, que a gente falava tudo errado. A gente lia errado nas revistas e ninguém entendia direito, e essa maluquice que a gente falava, e às vezes a gente carrega até hoje, né, essas ideias erradas, ou às vezes ideias certas também. Eu queria que a gente batesse um papo, discutisse, pra gente ver até se a gente chega num consenso, e até para esse episódio servir de base, para que no futuro, aí quando a gente fizer os episódios que a gente vai falar mesmo dos games e cada gênero, né, um dia a gente vai fazer um episódio aí, a gente vai continuar o DRPG, um dia a gente vai falar de jogos de estratégia, jogos de corrida e tal, a gente mais ou menos já tem uma noção do que a gente tá falando. Entendeu? Era mais ou menos essa. Aí o que eu queria começar é o seguinte, a gente até tava comentando naquele DRPG, e eu queria trazer um pouco de novo, que eu acho que é um dos gêneros mais polêmicos que a gente tem dos videogames. O que cada um entende como RPG. Vocês podem até puxar o que vocês falaram no outro. E assim, uma das coisas que a gente falava lá errado, né, que eu até tinha mencionado, que a gente não sabia nem se Zelda era um RPG ou não. E a gente falava que era RPG porque a visão era de cima, porque o personagem tinha uma espada. As ideias eram tudo erradas, né? O personagem tem uma espada, ele mata monstro, ele anda em labirinto, visão de cima, então é um RPG. A gente não tinha muita noção, né, do que era. E aí a gente falava, não, mas esse personagem sobe de nível, é um RPG, né? Aí vem essa discussão, pô, mas sei lá, o Far Cry, o GTA novo aí, sobe de nível e não é. Né? Ou, sei lá, o Metroid sobe de nível, o personagem vai ficando mais forte. O que cada um lembra, mais ou menos, então, o que você entendia como RPG? A gente vai recapitular mesmo aquele assunto que a gente conversou antes. Fala, ô Daniel, fala você, ô Daniel, o que o pessoal falava de RPG, então, que você lembra? Eu lembro que você tinha falado do Metroid também no outro episódio. Por que vocês consideravam o Metroid um RPG, mais ou menos? Qual que era a ideia? Bem, na verdade, o RPG a gente não sabia, assim. A minha experiência com RPG foi quando eu te falei, né? Eu não sabia que Pokémon era um RPG e jogava, né? E pensava, não, nunca joguei RPG. E aí depois, quando eu via o pessoal no PlayStation, eu vi, rapaz, o que é esse Final Fantasy? Que já tá até no 7 e tal, né? Tinha a fita dele também e tal, no Super Nintendo, mas eu nunca, sabe, entrei, RPG e tudo. Aí eu fiquei assim, que tinha tipo uma luvinha, uma setinha assim no Final Fantasy 7, lá na época. E eu fiquei só olhando assim mesmo, nem joguei não, só vi o pessoal assim mesmo. E aí foi indo e assim, agora, depois de adulto, né, eu tava até pensando lá sobre aquela questão que eu tava discutindo sobre o Castlevania Sinfonia da Noite, né? Ser um RPG. Porque chamam, né? Um RPG. Na verdade, ele tem vários gêneros, né? RPG, plataforma, né? Side-scroll, fantasia, ação, né? E Metroidvania, né? Isso, ação. Aí eu pensei, RPG só porque ele sobe de nível, mata os bichos lá, level up. Mas aí eu fui analisar, o RPG também, assim como o Castlevania Sinfonia da Noite, tem aquelas questões elementares, né? Que o RPG tem aquela questão de regra, né? Tem um ataque de gelo, se eu pegar uma arma de gelo e atacar algum bicho lá que tem a cor de gelo, vai dar menos dano, né? Ou não vai dar dano. Se eu tiver uma armadura lá de gelo e o cara jogar gelo em mim, ele vai recuperar o HP. Então eu acho que é por isso que é classificado RPG, né? Aí eu pensei que seria também o Castlevania, porque tem alguns segredos, né? Determinado local só vai abrir se você tiver tal item, né? Tiver 2 anéis para poder chegar lá no relógio e abrir um outro não sei o quê. Mas isso daí não justifica, porque senão, voltando lá ao Zelda, né? O Link to the Past, do Super Nintendo, ele seria um RPG se fosse por isso, né? Determinado item que precisa... Metroid, né?
Então o Metroid seria um RPG, né? Muita coisa seria RPG. Não, é verdade. Aquele gancho do Metroid, né? Ele tipo um choquezinho lá que ele engancha lá no teto pra poder ir para um lugar, e não é um RPG, né? É o que eu tô dizendo, tem as questões mais elementares, né? O primeiro que você jogou, foi o Pokémon, né? E depois o segundo que você jogou, que era um RPG japonês mesmo, foi o Final Fantasy VII. Então é tipo assim, tua visão de RPG ainda não, você nem sabia o que era direito, basicamente. Via o RPG, mas não sabia do que se tratava, né? Entendi. Aí as questões dos jogos, né? Dos gêneros, a gente jogava vários gêneros sem se importar assim, de dizer é tal gênero, é um FPS, é um puzzle, né? É um quebra-cabeça. Não, só jogava, não se importava, não sabia, né, na época. Eu falei até no outro episódio, né, que meus amigos falavam assim, jogo que o personagem tem capa e espada, né? E daí eu falava, mas daí se você jogar um jogo tipo, se você jogar, sei lá, o Golden Axe, alguma coisa assim, você vai chamar de RPG, né? Então não fazia sentido nenhum. Então, isso é pra ver como que é meio doido, né? Aí, deixa eu falar, ô Leonardo, então eu vou falar depois eu vou concluir essa da RPG rapidinho, depois eu falo mais de outras coisas. E você tinha alguma noção errada, tipo a galera tua lá, a sua turma na infância, o que o pessoal falava de errado de RPG, que jogo que eles colocavam como RPG que não tinha nada a ver? Tinha alguma maluquice assim? Então, na época que eu experimentei meus primeiros RPGs, foi sem saber o que era um RPG. Meus primeiros jogos, assim, por mais que hoje eu não considere o Zelda Link to the Past um RPG, até logo assim que eu descobri, eu achei que ele era um RPG. Outro jogo que depois que eu tive noção do que era RPG, eu zerei no Super Nintendo, é o Soul Blazer. Soul Blazer é um jogo da Enix, fundiu com a Square, virou Square Enix. É um jogo de RPG ação, e eu notava a jogabilidade dele era bastante diferente, que ele tinha a mesma visão do Zelda, a visão de cima, só que você tinha que pegar item, tinha que upar magia, isso e aquilo, e eu achava muito diferente, e na minha galera, qualquer coisa diferente do convencional, luta, corrida, plataforma, esse tipo de coisa, já falavam que era RPG. Eu cheguei a ouvir na época, só deixar claro que eu sou um grande fã de Resident Evil, dos clássicos, que na época que o Resident Evil 1 explodiu, tinha gente que chamava de RPG porque ele fugia do convencional. Não é jogo de andar, de pular, de correr. Não encaixava em nada, né? Aí caiu no RPG, no limbo ali, né? Exatamente. Então acontecia muito disso. Se o jogo não se enquadrava nos gêneros tradicionais, o pessoal classificava como RPG. Mas eu só fui ter noção do que era um RPG de verdade com Final Fantasy VII, que foi o primeiro, vamos dizer assim, RPG formal, que eu joguei sabendo que era um RPG. Aí, retroativamente, você vai reclassificando os jogos que você jogou, aí você vai entendendo. Mas na época, na minha bolha, tudo que era diferente do tradicional, inclusive, não sei se vocês recordam do Goof Troop de Super Nintendo, tinha gente que achava Goof Troop RPG. Putz, é verdade, cara. Eu acho que a galera chamava de RPG por quê? Porque era parecido com Zelda, e Zelda era RPG na cabeça da galera. A gente chamava Goof Troop de RPG, eu lembro disso. Exatamente. Que maluquice. Então, a minha experiência na época, minha noção de RPG só foi vir a partir de Final Fantasy VII. Final Fantasy VII foi o divisor de águas aí da galera, porque no Super Nintendo pouca gente tinha jogado, né, os Final Fantasy, os RPG e tal, até porque não vinha muito pra cá, né, pro Brasil, né, eu acho que era mais restrito, tinha também, assim, a pirataria, então vinha mais jogo arcade, jogo de futebol, assim, jogo de arcade que eu digo assim, luta, briga de rua, né. Eu mesmo nunca joguei, cara, eu não joguei nenhum RPG do Super Nintendo no Super Nintendo na minha vida, nunca. Esses classicão aí. No Super Nintendo eu joguei só o Zelda, que, entre aspas, que não é, né? E esse Soul Blazer. Então, assim, porque era muito curioso, muita gente que pode ser, se alguém mais jovem estiver ouvindo, pode não entender, mas na nossa época, os jogos que nós experimentávamos eram o que conseguia chegar na nossa bolha, que era comparado hoje em dia, uma variedade muito pequena de jogos, entendeu? Então, hoje em dia, você consegue jogar qualquer coisa, a qualquer momento, qualquer gênero. E a gente não ficava restrito a algum camarada ter aquela fita. Hoje em dia, isso não existe mais. Não é. Hoje a gente tem tanto jogo e não zera nenhum, né? ou quando eu vou jogar, a gente volta nos mesmos, né? Tipo, tenho 300 jogos no Steam, o que eu vou jogar? Aí você olha ali eu sei que o Daniel gosta do Dark Souls. Vou zerar o Dark Souls de novo, né? Eu, por exemplo, tô aqui, cara, 300 jogos no Steam, tô com vontade de pegar o Ace Combat pra jogar de novo, sabe?
A gente joga os mesmos. Hoje em dia, o meu jogo, vamos dizer assim, aquele jogo que você tem um carinho, por mais que você vá pegar para não zerar, é o Resident Evil 2 Remake. Eu não tô com vontade de jogar nada, eu boto o CDzinho do Resident Evil 2 Remake, jogo nem que seja meia hora, não chego nem a zerar, mas só para poder matar aquela vontade. Ô Samuel, você tá na escuta aí? Beleza. Sim. Cara, e aí, a gente recapitulando aquela discussão lá dos RPGs. Na sua infância, o que a galera do teu bairro aí, da tua turma, chamava de RPG de forma errada, assim, que vocês tinham um conhecimento errado? Que jogo mais maluco, sabe? Falava que era RPG e tal. E qual foi o primeiro RPG mesmo que você jogou, que você lembra, assim? Assim, na época mesmo, nos anos 90, eu falar a verdade pra vocês, que nem eu comentei no episódio de RPG, eu não cheguei a ter contato com Zelda, nem com Final Fantasy, nem nada. Eu, pra falar a verdade, fui pegar realmente, começar a jogar de fato, uns tempos atrás aqui no Super Nintendo Mini, que tem o Secret of Mana, tentei jogar um pouco de Earthbound. E assim, RPG, pra mim, as características são a questão da história, que tem que ser envolvente, tem que ter uma trama bem elaborada, tem a questão da evolução dos personagens, né? E você pode ter alguns que te acompanham na jornada, que nem o Chrono Trigger, ou não, enfim, pode ser algum tipo, um cavaleiro solitário, enfim, aí vai depender de cada desenvolvedora. E evoluindo, né? A questão da evolução, assim, tanto da questão de vestimenta, né, tal, tem um uniforme, assim, mais forte, né, para aguentar uma armadura, para aguentar melhor as pancadas dos inimigos, melhorar algumas poções de recuperar a vida, né, para ajudar a recuperar mais, combinar um item com outro. São mais coisas assim nesse sentido. Então, eu também não tive lá muito contato com RPG, né? Só mais recentemente que eu cheguei a jogar um pouco de Alundra no PS1. Você tinha comentado. Que é meio que um Zelda do PlayStation, né? Então. Ele é meio visão de cima também. Eu acabei pegando o CD, eu cheguei até a brincar um pouco, mas não cheguei a pegar pra zerar de fato o Alundra, no caso. Mas o RPG é aquilo, né? É um jogo que você tem que comprometer, né? Que nem a gente comentou num episódio que o Chrono Trigger tem 12 ou 13 finais. É muita coisa. Por aí mesmo. Na verdade, e a principal característica que a gente tinha lá dos RPG, que a gente foi aprendendo mesmo, de verdade, esse negócio de subir de nível, mas também isso, né? Tem uma história, você joga por muito tempo, né? Tem que evoluir e tal. E a gente foi entendendo um pouco melhor. Aí, inclusive, é até interessante falar de RPG. O Carmelo, que eu não consegui participar hoje, ele manja bastante de RPG de computador. A gente teve uma discussão no outro episódio do que era a diferença de RPG de computador e para consoles, que a gente chegou num termo lá do direito, né, que é aquela jurisprudência, ou até precedente que eles falam. Tipo assim, sai um jogo, aí aquele jogo é o primeiro daquele estilo. Aí todos os jogos que saem depois, a gente começa a chamar ele daquele estilo original ali, sabe? Então, é o estilo Dragon Quest, o estilo Final Fantasy, né? E eles, como o produtor chamou de RPG, tudo que sai que é parecido é RPG. Só que aí você vai para os Estados Unidos, os caras faziam RPG mais baseado nos livros de RPG e tal. O RPG americano é completamente diferente, né? E a gente chama de RPG também, e é completamente diferente. A gente chama até de RPG, CRPG, né? Que é RPG de computador. E os japoneses aí de console é o JRPG, que é praticamente dois estilos separados, né? É completamente diferente. E tem os gêneros que vão misturando, né? Por exemplo, o Diablo, eles chamam de Action RPG. Mas por que é RPG o Diablo? Só porque tem evolução do nível dos personagens. Porque não tem, tipo assim, uma narrativa que você participa, você não define quase nada no personagem, é só porradaria. A única diferença é que é uma porradaria que você evolui o personagem, né? E tem aquele tema medieval. Então RPG é o gênero, eu acho, mais louco aí que se mistura com os jogos. Eu acho que boa parte é disso, é da influência desse cenário, né? Dungeons and Dragons, assim, tem um cavaleiro, tem não sei o que, daí você põe ali subir de nível, pronto, aí transformou no estilo RPG. Então, hoje em dia também tem o Ghost of Tsushima, que eu andei jogando até pouco tempo atrás no PlayStation 4, também muito bom demais, tem vários elementos de evolução, tem uma história envolvente, você explora... O pessoal chama de RPG ele? Feudal, muito bom também. Eles chamam de RPG esse jogo? Mas um jogo de mistura, né? Ação, aventura, né? É verdade. Ele é ação, mundo aberto. Uma coisa que é curiosa, o Ghost of Tsushima,
Ele é uma ação mundo aberto, vamos dizer assim, tradicional. Só que o que é mais curioso, o Horizon Forbidden West, a própria empresa, ele é um gênero parecido, é um mundo aberto, ação de um mundo aberto, mas a própria empresa, a desenvolvedora Guerrilla, abraçou e chama ele de RPG. Isso é curioso. Porque normalmente ele foi marketeado como RPG. Muito estranho. Eu acho que quando você chama de RPG, ele vende, né? Ele vende mais. Né? Não, será? Porque assim, eu lembro na nossa época, RPG era tão nicho, que você chegava... Quando você falava, não, que eu gosto de RPG, aí parecia que só faltava, você era o nerd da parada, né? Era bem isso. O Horizon Zero Dawn mesmo, antes de eu ter tido um contato com ele no Play 4, um amigo meu falou assim, você não vai gostar não, ele é um RPG, porque tem a questão que a Eloy vai evoluindo, né? Os itens dela e tal, ela vai evoluindo durante a jornada, né? Tem exploração, tem o mundo aberto, tem aquela história por trás lá dela ser abandonada, ser deixada de lado. Vai complementando a historinha dela, né? Verdade. Mas você não toma muitas decisões, né? Enquanto você joga, né? Tem alguns momentos ali tal que você fala com alguns NPCs, né? Você decide, vou falar com tal NPC, vou falar com tal, mas o Horizon Zero Dawn, pelo menos, acaba sendo focado mais na ação e aventura. Mas como tem um mundo aberto enorme e tem a questão da evolução, meio que o pessoal acaba chamando de RPG. É porque hoje em dia a galera tem que entender que os jogos são feitos com vários gêneros. Isso. Né? No caso RPG, a parte de evoluir, né? Aí a parte aí, falar com determinado NPC para eu pegar uma arma mais forte, eu vou para tal lugar, né? Aí eu quero ter mais life, eu quero ter mais flechas. Ou seja, você vai meio que evoluindo determinadas partes, né? Junto com o jogo de ação, né? Que é aquela ação que é divertido, você, né, batalhar ali, esquivar, né? Uma coisa frenética. Então só RPG mas não é só RPG, né? E também eu queria falar uma observação do Fernando aí sobre o Diablo que estava falando, que ele é um jogo que foi mudando, né, os nomes dele. O primeiro lá, ele é considerado um RPG e point and click, né? Aí depois eles fizeram o segundo, já ele é considerado com o Diablo 2 como RPG de ação. E já o 3 já ficou bem mais MMO. misturado, MMO. né? Ele ficou ação, MMO. RPG de ação e hack and slash. Eu nem sabia que o 3 tinha esse negócio de hack and slash pra ter vários ataques, golpes. E é considerado um MMO single, tipo assim, ele é massivo porque está conectado com vários jogadores, mas você joga poucos jogadores por vez, né, numa partida. Ele mistura bastante conceito. E é bem doido. Inclusive, a gente falando dessa história aí do Diablo e tal, RPG, point and click, aí você falou aí hack and slash, eu queria até voltar pros estilos mais antigos, né? Os primeiros jogos assim que existiram, que tinham os gêneros antigão lá, era basicamente jogo de ação, né? Principalmente os de fliperama, tudo é ação, gira em torno de ação. Que é o quê? Eu queria até dar uma definição, eu não queria fazer isso no episódio, no podcast, mas vou falar bem rapidinho, que existe esse gênero ação que a gente fala, que é aquele que você comanda diretamente as ações do personagem. Então, por quê? Porque tem jogos, pega um jogo de tabuleiro, não é um action. Um jogo de texto, não é um RPG, não é action, né? Um RPG puro, né? Action é aquele assim, que você controla o personagem, ele vai. Tipo, sei lá, o Pac-Man, Space Invaders, o Galaga, ou sei lá, o Super Mario, é tudo action. Aí a gente começa a quebrar nos subgêneros, né? Mas o basicão, assim, você pode dizer que o gênero pai ali dos arcades é action. E tem também um subgênero que é o shooter, que é jogo de ação, mas que envolve você dar tiro. E daí começou a quebrar em vários gêneros, né? Aí você falou do hack and slash, Daniel. Aí assim, tem o jogo action game, mas aí você controla um ninja. Então o ninja corta, então é hack and slash. Aí se o ninja pula, aí vira um plataforma, né? Se você tem que desviar de muito obstáculo. Aí vira um action platformer, hack and slash, sabe? Aí, o que mais? Aí, sei lá, tem uma historinha, aí é um adventure e eles vão aumentando os gêneros, né? Vai virando maluquice. Aí você pega um de tiro, sei lá, o Sunset Riders. É um action shooter, né? Plataforma e vai avançando. E vai tudo desmembrando desses gêneros, como vou dizer assim, os gêneros principais, os primordiais, né? E hoje em dia a gente tem todas essas definições já. O que é um jogo action, hack and slash, RPG, com action, com não sei o quê.
mas tudo desses gêneros arcade primordiais, né? E os jogos de texto, só pra concluir, jogos tipo assim, que você responde por texto, né? Que interage com o text-based adventure, né? É a base dos jogos de adventure. Inclusive o Zelda tem influência disso. Você explorar o mapa não é muito diferente daqueles jogos de texto que você fica escrevendo lá, Go North, né? Go West, Go South, né? Open Door, que você tem que escrever. O Zelda foi feito com base nisso. Só que ele meio que, assim, ao invés de você digitar um comando para subir ali no texto, ou até você, um jogo point and click que você clica e você vê teu personagem subindo, você aperta para cima o link, o personagemzinho anda. Por isso que é um action. Mas como você tem que explorar o mapa, descobrir as coisas e não tem um objetivo claro, rápido, né? Estilo arcade, é um jogo que você tem que ir descobrindo as coisas, ele é um adventure. Então ele junta o action e o adventure nisso aí. Ele foi um dos primeiros, até eu acho, assim, dos de console que misturou. Aí eu só queria contar essa historinha, né, de como foi surgindo cada um. Pode falar, Samuel. Então, você comentou do Sunset Riders dele ser considerado um shooter, assim, shooter, no caso, acaba lembrando o Shoot'em Up, que é os jogos de navinha. No caso do Sunset Riders, ele acaba sendo mais considerado um run and gun. Run and gun, olha aí, ó, outro gênero. O Shock Troopers do Neo Geo, um jogo do Super Nintendo também, Exterminador do Futuro, você vai atirando também nas máquinas também, não sei se você já jogou ou não. Antes desses o Contra da Konami, desde o arcade do Nintendo. É o Run and Gun basicão. Esse que você falou de controlar a mira, Samuel, do Exterminador do Futuro, aí a gente chama de Gallery Shooter. É um shooter, sabe, que você controla a mirinha e destrói os inimigos na tela, que é baseado no quê? Naquele joguinho que você jogava tipo assim, no parque de diversões, sabe? Que você atira uma pistolinha uma espingarda de rolha e tem que derrubar os patinhos de lata, assim, de metal e pega o ursinho, ganha o urso. É o Gallery Shooter. Aí surgiram vários jogos em cima disso aí também. Você vê como é que foi evoluindo, né? Cada gênero foi virando uma coisa. Um outro que eu queria falar bem rapidinho, daí pra gente puxar o fio desses aí, é o gênero plataforma, né? Que surgiu... Tem gente que até diz assim que o primeiro jogo de plataforma, quem inventou, foi o Pitfall, né? Quem criou o estilo. Aquela plataforma clássica. E o que é o plataforma? A principal mecânica é você desviar de obstáculos pulando, né? Basicamente, ou se agarrando e tal. E daí foi evoluir pro action platformer, que é o Super Mario, que foi evoluir pra... Você pega os Metroidvania hoje, que é um gênero bem novo, né? É um adventure platformer. Adventure action platformer. Mas a gente chama de Metroidvania. E ele começou lá no Pitfall. E depois evoluiu com o Super Mario. E esse de navinha também foi um dos primeiros e surgiu de uma forma bem simplesinha, que eu lembro, eu acho que foi o Space Invaders foi o pai deles, né? E depois o Galaga, né? Que é da mesma empresa, inclusive, da Namco. Todos esses surgiram aí dessa raiz aí dos fliperamas aí da década de 70 para 80, mais ou menos aí. Esses classicões aí. Vocês lembram de algum outro jogo maluco, assim, que misturam? Desses clássicos, assim, tem algum que tem um gênero que vocês acham meio esquisito, que vocês lembram? Esquisito. Não, eu queria falar das questões do shooter que tu estava falando mais cedo, né? De atirar, né? Que vários jogos já pegam o shooter, por exemplo, o FPS. Pode ser, né? Jogo em primeira pessoa ou tiro em primeira pessoa, né? Que nem esses Call of Duty, o Doom, né? Bem antigão o Doom. E aí vai lá, atirando em primeira pessoa como se você fosse... né, a pessoa lá e aparece sua arma. Isso, a câmera é o personagem, né? Isso. E outros envolvendo shooter, que é o shooter nave, eu me esqueci. O shooter map, né, que é os de navinha, não é? É o nosso de navinha, famoso de navinha. Né? É navinha, né? O Sonic Ninja. O Gradius. Tinha o que hoje em dia é conhecido como Beat'em Up, mas a gente chamava de Briga de Rua. Briga de Rua. Que nada mais é do que um jogo de ação que você sai distribuindo porrada, um side-scroller que você sai distribuindo porrada. Inclusive, o Beat'em Up, ele meio que se ramificou, né? Foi para um lado, meio que foi os jogos de luta clássico, pro outro foi o Beat'em Up, né? E o Beat'em Up dava mais certo no fliperama do que o jogo de luta, 1 contra 1. Aí eu acho que o primeiro foi aquele do Kung Fu lá, não lembro agora o nome. Agora não vou lembrar o nome. Kung Fu Master é o... Eu não entendi o Kung Fu Master, não é? É o Briga de Rua primordial, né? Mas tem um outro de lutinha. Agora não vou lembrar o nome. River City Ransom. Double Dragon. Não, o Double Dragon é o clássico, né? O beat'em up clássico. Mas tem um jogo que era lutinha 1 contra 1, que você apertava um botãozinho, não é o Kung Fu.
Master. Tinha um outro, agora eu não vou lembrar o nome. Que você apertava um botãozinho pra pular, o outro dava um chutinho no ar. Meio que foi um dos primordiais aí dos jogos de luta que a gente conhece. Karate Champ. Esse é do Atari, não é? Eu acho que esse. Teve um pra arcade esse jogo também, não Pode sei. Pode ser. Então, todos esses aí foram surgindo nessa época, mais ou menos, e foram se desmembrando. O Beat'em Up, eu até lembro isso, que ele era mais popular, né? Os jogos de luta não tinham muita visibilidade, ele só foi ganhar na década de 90. Foi o Street Fighter 2 que sacramentou, que praticamente criou o gênero, né? Fundou o gênero. Exatamente, e daí cria o precedente, que é aquilo que eu tava falando. Aí, jogo de luta é sinônimo de Street Fighter 2. Aí tudo que saiu depois não tentava fazer um jogo de luta, tentava imitar Street Fighter 2. A fórmula era aquela. Aí Street Fighter 2 virou sinônimo de jogo de luta, né? É bem engraçado. E o joguinho lá do Double Dragon virou, tipo assim, a raiz, né, ali do que seria os jogos de briga de rua. Daí foi surgir lá o Streets of Rage, o Final Fight, até o River City Ransom, vários desses aí. Inclusive, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês aqui, aí vem essa parte meio polêmica e que eu acho que é interessante a gente discutir. A gente começa a falar assim, jogo de luta é um contra um brigando. E o Smash Bros, vocês enxergam como um jogo de luta clássico? O que vocês entendem como Smash Bros? Vocês têm tipo assim, um gênero diferente na cabeça de vocês do que ele é? Eu, particularmente, eu só joguei Smash Bros lá no 64, né? E assim, se o pessoal fala que é luta, beleza, é luta, mas eu olhando assim, não tem muito aquela estética de jogo de luta, entendeu? Parece nem os comandos, um Valley Game lá. Assim. Vocês lembram do Mario Bros, não o Super Mario Bros, o Mario Bros que se passa no jogo. Eu consigo enxergar ele muito mais parecido com aquilo que você consegue. Bem lembrado, hein? Sacanear o teu adversário e tudo mais, mas eu não consigo enxergar ele como luta raiz. Então, aí começa a ficar. Eu vejo o Smash Bros como um jogo de empurra fora da arena, né? Apesar de que tipo, tu tem um ataque normal, segura pra cima, aperta o mesmo botão, ele já vai dar outro golpe, pra baixo vai dar outro golpe, mas a intenção é jogar o cara pra fora, né? Da arena. E é assim, meio diferente de luta, mas, né? Envolve uma certa estratégia. A gente tinha até uma piada, né, que a gente fez no outro episódio lá, antigo, que o Pit Fighter é um predecessor do Smash Bros, né? Jogo de luta de arena, assim, de porradaria meio sem sentido, com 3, 4 personagens no ringue, se batendo. E é um gênero diferente, né? A gente fala luta, você vê, o Pit Fighter, o Smash Bros, aqueles que tem... Que é de luta de arena, que tinha... Acho que um de robô Virtual On, por exemplo, você vê, é um meio de tiro de robô, mas não deixa de ser luta, né? Aquele que é da SEGA. É um robô enfrentando o outro numa arena. Então você começa a ter essas misturebas e começa a ficar meio complicado de misturar, de classificar. E, inclusive, um que eu queria falar aqui, que era o principal, jogos de luta livre. A gente chama de luta, mas ele tá meio misturado ali com esporte, né? Não faz sentido, né? Quando chegar nesse gênero, meio... começa a ficar misturado, porque as mecânicas de um jogo de luta livre não tem nada a ver com Street Fighter, por exemplo. Sim, concordo. Mas é um nicho, né? Que eu acho que não vale nem a pena classificar, porque é um nicho tão pequeno. Joga tudo dentro, né? Do luta e acabou, né? Se fosse uma coisa mais relevante, valeria até a pena classificar, mas é um pouco difundido. Cara, e americano curte, hein, cara? Vende pra caramba esses jogos de luta livre lá. Até hoje existe. Vende pra caramba. E outro gênero bem famoso, subgênero dentro de luta, que eu tava lembrando, é jogo de boxe. Existe bastante jogo de boxe e também não tem mecânica de luta, tipo, você não pula, você não faz comando, nada. Também é um gênero meio à parte, assim, mas que tá dentro desse guarda-chuva grande que são os jogos de luta que a gente fala. O guarda-chuva é esse que hoje em dia encolheu praticamente. Viraram um nicho. Quem diria há 20 anos atrás que jogos de luta seriam um nicho? Sim. E foi refinando, né? Até por falta de... Justamente isso, acho que eles abriram muito, viu que muita fórmula não funcionava e fechou. E hoje o que a gente tem de luta que é assim, que é clássico, é o estilo Street Fighter, né? O estilo de luta 3D, que o que mais se mantém é o Tekken, e esse estilo maluco de arena, eu acho aí que tá pegando bastante, tá saindo bastante coisa, que é o Smash Bros, que tá tendo bastante filhote aí também. São os três principais que eu vejo. Esquece o Mortal. Mortal Kombat. É que o Mortal, na minha opinião, ele cai dentro da categoria Street Fighter, sabe? De comando, visão de lado, entendeu?
Ele é filho do Street Fighter. É uma bem lembrada do Mortal Kombat, hein, cara. É um jogo de luta que tentou revolucionar um pouco nos comandos, e além da, óbvio, tem a violência e tal, mas no estilo de gameplay, né? Ele tem uns comandos diferentes, aquele negócio de segurar o botão, soltar pro personagem bater e tal. Ele tinha umas brincadeiras diferentes. Ô, Fernando. Diga lá. Então, você falando de jogo de arena tal, de jogar o personagem fora da arena pra você vencer, né? No caso, eu lembrei de um aqui que, pra mim, desde a primeira vez que eu vi, eu já achei assim incrível. E se você for considerar a época que ele foi lançado, tudo, realmente foi um feito muito enorme, que é o Soul Edge, que tem a versão americana, que é o Soul Blade no Play 1, no caso, e depois, hoje em dia, é Soul Calibur. É Soul muito Edge era bom. fantástico. O Soul Edge, quando saiu, aquela abertura dele já vendia console, né? Eu lembro que na época eu trabalhava numa locadora, trabalhava assim, ajudava alguém, que era amigo meu, e tipo, aquela abertura era fantástica, o jogo era fantástico, que ele era um Tekken mais, no sentido gráfico, tecnicamente ele era mais refinado, gráfico e tudo mais, antes do Tekken 3, né, óbvio. Aí depois, quando saiu o Soul Calibur, na época eu tinha um Dreamcast, quando saiu o Soul Calibur, ele era o ápice dos gráficos de jogo de luta, era um jogo extraordinário, eu joguei muito o Soul Calibur. Então, e o Soul Edge, no caso, na época, foi um dos primeiros que eu acredito até essa mecânica, né, de você jogar para fora do ringue o adversário. Mesmo que você eu só tentando lembrar se o Virtua Fighter tinha um ou dois. O Virtua Fighter tinha lançar fora. Na verdade, tinha vários jogos já com essa mecânica. Se eu não me engano... Não tinha aquele Toshinden? Isso que ia falar, o Arena Toshinden. Tinha... Cara, que jogo ruim aquele lá. Mas ele foi melhorando com o tempo. Um era mas é que ele acabou, né? Sim, mas era legalzinho, né? No 3 ele já era melhor. Se eu não me engano, o Blood Horror também tem... Cara, o Blood Horror era bom demais. O Blood Horror 2 era lindíssimo. Não acreditava que era um jogo de luta no PS1. As transformações. O PS1 tinha muito jogo. Cara, eu poderia falar tranquilamente uns 20 jogos de luta de PS1, sendo que 15 muita gente nunca ouviu falar. Eu ouvi falar de todos, hein? Você pode falar aí que eu vou falar que eu joguei. Vamos lá, desafios. Zero Divide. Jogou Zero Divide? Deixa eu falar. Eu vou falar e você confirma. É um jogo de luta de robô? Sim. Tá, já joguei. Star Gladiator? Já, é o Soul Calibur da Capcom. O que eu vou falar agora vai conhecer parte da franquia. Star Wars Master of Terascase. Cara, eu nunca joguei, mas eu conheço porque a galera sacaneia. Já jogou, Samuel? Espadas, tal, tem aquelas espadas de Jedi e tal, vai um contra o outro. É muito ruim. O Star Gladiator é meio que um Star Wars da Capcom também. Tem sabe de luz. Pode dizer que é meio Star Wars mesmo, é verdade, Inclusive o personagemzinho principal lá, até eles colocaram a versão 2D dele, né, no Marvel vs Capcom 2. Exatamente. Vamos lá, Tobal. Joguei um pouco, conheço, é da Square. Inclusive tem um modo RPG, olha aí, ó. Exatamente. Eu jogava mais pelo modo RPG. Tem outro aqui, Toshido Blade. Bushido Blade, desculpa. Bushido Blade é um jogo de luta de arena da Square, com samurai. Só que ele era diferente, ele não tinha barra de energia. Peraí, eu falei Square. Agora eu vou confirmar se era da Square. É da Square. É da Square, tá. Ele era um jogo que eu achava muito bom, porque ele não tinha barra de energia. Era o seguinte, você tomou uma espadada no braço, aquele braço fica utilizado. Tomou na perna, isso. Então, e você poderia morrer com um golpe, tá? Começou a luta, tomou uma espadada no pescoço, game over. Era uma mecânica muito diferente que eu fico triste de que não foi pra frente. Era bacana ver o Bushido Blade. Uma vez eu joguei uma partida lá, jogando pra zerar. Foi mais de meia hora, só tam, e a CPU não deixava morrer também, não acertava e era bem legal. Corria a arena todinha. É um estilo diferente de luta, né, cara? É verdade, ele mistura um gênero maluco. Falando dessas maluquices de jogo de luta, agora que vocês puxaram esse assunto, tem um jogo de luta que vocês não devem ter jogado. É uma série, é uma franquia. Eu acho que é Super... Putz, cara, é VG? Super V... Ah, meu Deus. Super VG Girls, deixa eu ver aqui. É um jogo de luta só com menininha. Um amigo tinha esse daí no Super Nintendo, aí eu conheci lá, depois eu descobri que tem pro PlayStation. Super VG, Super Variable Gel. É um jogo de luta tipo assim de
Como se fosse, cara, eu acho que as meninas são garçonetes de diferente restaurante. É tipo uma luta entre as garçonetes. Ou alguma coisa assim. E é um jogo, cara, meio estilo Street Fighter, totalmente inspirado em Street Fighter. E muito legalzinho. Saiu pro Super Nintendo, PlayStation e Saturn. Depois eu recomendo vocês darem uma olhada. Super Variable Gel. Deem uma olhada. Se vocês curtem. Ah, o Dead or Alive é muito legal. Se vocês curtem jogo de luta, a gente vai explorar mais quando a gente fizer um episódio só de jogo de luta. Mas é um jogo bem bacana que puxa esse estilo do Street Fighter mesmo, de lutinha com Hadouken, assim, uns comandinhos básicos e tal, 2D, bem feitinho, bem desenhadinho. Pô, legal. Ó, a gente falou um monte de jogo maluco, jogo de luta aí, um monte de bizarrice. Eu queria puxar, até o Daniel tinha mencionado aí sobre o FPS. O FPS é um dos gêneros mais engraçados que tem, sabe por quê? Eu acho engraçado você chamar ele de gênero, quando na verdade ele só é um ângulo de câmera, não sei se vocês concordam. Né? O ângulo é a primeira pessoa, se tem uma arma, o jogo vira FPS. Só que, cara, você pode ter FPS de ação, FPS de aventura. Por exemplo, você pega lá o Alien Isolation, é um FPS, mas é totalmente diferente do Doom. E o Doom é totalmente diferente do, sei lá, do Call of Duty. Você concorda comigo, Leonardo? É tudo diferente. O S é de shooter, né? Então, por exemplo, o Alien Isolation, que é um jogo que eu adoro, tem até histórias pra contar sobre, ele atirar é um detalhe. Porque é um detalhe. Não serve pra muita coisa. Mas se você for lá no Steam, lá no Steam, se for procurar por FPS, provavelmente ele vai aparecer. É isso que eu quero dizer, sabe? Ele tá também catalogado porque não deixa de ser vamos dizer assim, um subgênero, né? Porque o ângulo de câmera, o jeito que você controla o personagem influencia. Mas é engraçado, porque é um ângulo de câmera. Tipo assim, quer dizer que se o jogo tivesse a câmera em terceira pessoa, ele não é mais do mesmo gênero? Você entendeu como é que fica maluco, né? É isso que eu sempre tive essa birra. Já tá muito forte hoje em dia a classificação do third person shooter também, né? O jogo, ao invés de terceira pessoa, virou meio que mais uma subcategoria, né? Eu quero um jogo de ação, mas ação você quer jogar o quê? Primeira ou terceira pessoa? Ou RPG, primeira ou terceira pessoa? É uma subcategoria, vamos dizer assim. É uma subcategoria. Mas eu diria isso, ele já transformou em gênero. E eu tenho uma birra grande, cara, porque daí a galera, tipo assim, se Resident Evil 2 fosse em primeira pessoa, ele continuaria sendo um jogo de aventura, de puzzle, entendeu? Terror, ele não viraria um Doom. Só porque, mas por isso que eu tenho essa birra, mas é engraçado, é só pra comentar que eu achei engraçado. Uma coisa curiosa, ninguém fala que, por exemplo, Resident Evil 7 em primeira pessoa, ninguém chama de FPS. E ele tem, né, o modo lá FPS, né? Você pode mas assim, eu acho que quando o jogo ele tem uma vida, vamos dizer assim, uma vida própria, tem um nome, ele é característico, as pessoas já meio que diferenciam, o Resident Evil 7, é um survival horror em primeira pessoa. Aí já não chamam de FPS, você tem a visão em primeira pessoa, você porque mas não é o foco, entendeu? O gênero principal dele é muito mais forte, né? Tipo assim, que é o survival horror, né? Isso, o ângulo da câmera é um detalhe, né? É um detalhe. E agora que a gente falou isso, hein? Tá aí um gênero que a gente pode chamar de novo de precedente. Os caras criaram o primeiro Resident Evil, aí os caras estamparam na capa. É um survival horror. Mas é um adventure. Tipo assim, é um jogo, né, que já existia lá. Você pode pegar, ele é parecido com vários joguinhos. Um action adventure que já existiam, vários estilos aí. Mas aí virou um gênero, Survival Horror virou um gênero. Explodiu de jogo na época que imitava o Resident Evil, lembra? Teve o The Crawl, teve até os jogos Dino Crisis e tal. Virou um gênero. Vampire. Tem. Vampire alguma coisa, que era bem safado, uma cópia bem genérica. Safado. Mas aí no caso do Resident Evil, o Survival Horror, beleza, ele é um adventure, mas a ambientação é o diferencial. Porque por mais que ele tenha puzzles, ele tem um pouquinho de ação, mas ele te oprime, né? Ele te faz se sentir inseguro o tempo inteiro. Então, eu acho que isso é o determinante para a criação do subgênero lá do Survival Horror. É verdade. Então, vocês estão comentando de FPS, de Resident Evil. Eu não sei se vocês aqui jogaram. Provavelmente sim. Que é aquele Resident Evil Gun Survivor do Play 1. Joguei, nossa, era horroroso. Travadíssimo. É verdade. Joguei. Ele primeira pessoa, né? Navio, né? Não, o 2 que é no navio. O primeiro, ele se passa na cidade do Resident Evil 2, lá em Raccoon City. Só que eles fizeram o jogo em primeira pessoa
que era para usar, era indicado usar a pistola e ao mesmo tempo você tinha que movimentar o personagem. Porque na época era o seguinte, ou o jogo era um shooter sobre trilhos, ou o jogo era um FPS. Nunca no Resident Evil Gun Survival, você tá andando em primeira pessoa. Chegou um zumbi, você tinha que apertar o botão para mirar e aí o teu direcional virava o controle da mira. Lembrando que naquela época não tinha analógico, não tinha essa lógica dos dois analógicos funcionando. Então ele era horrível para se controlar. Esse é o que o chefe é um Hunter, daqueles tapão lá, o chefe final, modificado? Cara, eu não lembro que eu não cheguei a zerar ele. Foi muito sacrificante. Uns anos atrás, na pandemia, eu acho que em 2020, eu tentei revisitar, mas não dá. Os controles são muito quebrados. Eu sei. A gente até apelidou de Topossauro, não sei porquê. Ele vai e mata o Topossauro. Nossa. Agora a gente tá falando aí do Resident Evil. E o Silent Hill, tinha um gênero específico que eles criaram pra chamar o jogo ou não? Porque eu nunca fui muito fã desses jogos aí. É survival horror mesmo. Survival horror, também caiu. E é um dos pontos. Porque assim, era top mesmo, os enigmas. Teve uma época que tentaram diferenciar ele do Resident Evil chamando Psychological Horror. Olha aí. Mas assim, não vingou porque Resident Evil sempre foi muito maior que o Silent Hill, né? Então virou Survival Horror. E assim, eu não sou um grande fã de Silent Hill porque eu não gosto muito de horror sobrenatural, né? Seja pra filme, seja pra jogo. Eu prefiro muito aquele horror mais concreto. O zumbi, o alien. Esse é o horror japonês, né? Que mistura muito o sobrenatural e o fantasma. Eu acho meio esquisito também. Eu acho mais legal, eu vou te falar, como eu gosto muito de ficção científica, eu gosto muito desse estilo de horror de ficção científica. E é por isso que eu curti muito o Alien Isolation. Cara, eu não gosto do Resident Evil, não gosto do jogo de terror, mas o Alien Isolation me prendeu, cara. E eu já era mais ou menos fã, né, da franquia, dos filmes e tal. Então, Posso contar rapidinho uma história com o Alien Isolation? Manda lá. Eu sou fã de Survival Horror, né? Aí, na época que eu tinha o PS4, todo mundo falando bem do Alien Isolation, eu comprei. E eu tô jogando assim, é fantástico. Ele foi o único Survival Horror até hoje, e para alguém que joga desde Resident Evil 1, que eu parei de jogar porque eu não conseguia e só fui revisitar, tipo, anos depois, 1, 2, 3 anos, eu não me recordo, para conseguir zerar. Então, por quê? O que foi determinante? Eu estava jogando o Alien, aí chegou um momento que eu não conseguia passar de jeito nenhum, o Alien sempre me encontrava. E eu possuía a câmera do PS4, aquela câmera lá que usa para jogar Just Dance e tudo mais. Aí ele sempre me encontrava. Aí chegou no momento, eu não me recordo se eu fui pesquisar na internet ou fui olhar nas opções do jogo. Aí eu descobri que o jogo, se você tivesse a câmera, ele deixava o microfone da câmera aberto e o som do ambiente que você jogava, o Alien ouvia e ele identificava a sua posição no jogo a partir do som do ambiente que você estava. Eita, nossa! Aí você tinha que trancar a respiração na vida real também. Aí o que eu fiz? Eu desconectei a câmera e depois eu vi que tinha opção, né? Eu não sabia que tinha opção. Desconectei a câmera e continuei a jogar mais um pouco, mas o jogo era muito tenso, que o Alien ele aprende com seus erros. Se uma vez você se escondeu no armário e ele te achou no armário, já era. Ele sempre tá olhando dentro do armário. Então, assim, ele é um jogo que é muito subvalorizado. É uma pena o Alien Isolation ser tão subestimado quanto ele é. E detalhe, ele também vai no gênero stealth. É verdade, hein? Direto aí. Verdade, não adianta dar uma de ninja e querer dar um tapa no Alien que não vai dar certo. Não, é um action adventure, horror, stealth, sci-fi. O gênero stealth, vocês conheciam Metal Gear que fundou, né, o gênero, podemos dizer? Inclusive, ó, eu vou abrir aqui a capa dele, calma aí que vai demorar. Que o Kojima, eu sempre achei o Kojima um cara muito, como é que fala, excêntrico assim, né? Ele gosta de fazer as maluquices dele. Eles chamam, aqui abre, ó. Ele tá na capa. O nome do gênero é Tactical Espionage Action. Escrito na capa do jogo. Tactical Espionage Action, aí embaixo, Metal Gear Solid. Ele é muito pretensioso. Mas define Kojima, bem, né? Concordam? O Kojima é metido, né? Não, Tactical Espionage Action. É isso que o jogo é. E criou um precedente, como a gente fala. Virou jogo estilo Metal Gear. É tipo o estilo agora Souls que tá tendo aí,
que tem um monte de jogo estilo Souls. Estilo Doom. Metal Gear virou estilo Metal Gear. Lembra aí? Estilo Doom? Lembro. Não, e assim, eu posso dizer que o Metal Gear, pra mim, foi foi o jogo que falou pra mim, cara, videogame não é coisa só pra criança, é um negócio, o buraco é mais embaixo, o negócio é sério. Foi o primeiro jogo que eu joguei assim que, cara, realmente essa temática aqui, eu estou jogando um filme, no nível de complexidade, de enredo, vamos dizer assim. Eu não peguei o PS1 na época, não... Pô, cara, o Parasite Eve era bacana, hein? O problema, assim, eu não tive o PlayStation na época, eu tive o Nintendo 64, né? Então todos esses jogos aí, eu acabei não curtindo muito, porque se eu fosse jogar também na locadora, ia gastar muito tempo, sabe? Eu queria jogar jogo de luta e tal, então eu acabei não pegando essa época, assim, e curtindo muito esses jogos. Alguns deles aí, acabou passando batido, mas eram jogos que eu lia muito nas revistas, eu achava muito legal, cara, a história, a ambientação e tal. Já que tocaram no Parasite Eve é um dos jogos meus preferidos da vida, né? Se eu montasse um top 10, ele estaria. E na época, uma coisa curiosa, já que a gente tá falando de gênero, tá? Como é que as coisas eram confusas. Tinha gente que chamava Resident Evil de RPG, lá na minha bolha. E Resident Evil saiu em 96, Parasite Eve em 97. E uma coisa que eu nunca entendi na minha bolha é que tinha gente que achava que Parasite Eve era terror. Aí tinha muita gente que falava Parasite Evil. Eu nunca entendi. Mas era muito comum, né? Um dos erros mais comuns dos videogames é chamar Parasite Eve de Parasite Evil, por causa do Resident Evil. E falando de erro de inglês, um erro que o pessoal comete muito, que, nossa, eu assim, nada contra, né? O pessoal tá aprendendo e tal, mas, pô, eu já tenho mais de 20 anos que o console foi lançado. É falar Dreamcast, nossa. Isso não é verdade. Até hoje a galera fala. Mas é difícil de pronunciar, né, cara? É difícil de pronunciar Quest e não Quest. Mas é que Quest sai mais fácil, eu concordo. Então, como estava falando, tinha essa confusão, tinha gente que achava que o Parasite Evil, entre aspas, era um survival horror, quando era muito claro que ele era um RPG de ação, vamos dizer assim. E é um jogo que eu quase todo ano, na pandemia, só a última vez que eu joguei foi em 2020, mas quase todo ano eu pego ele para zerar. Mas assim, e é um jogo que é um RPG muito redondinho, muito curto, não é tão complexo, só é complexo se você decidir se dedicar na parte das armas e tudo mais. É um dos melhores jogos que eu já joguei, né? Esse Parasite Eve, então, até eu lembro dessa polêmica, ele pega mais ou menos a fórmula do Resident Evil, de ser aquele jogo meio que... me corrijam, porque eu não joguei esse jogo, assim, eu conheço de ler muito nas revistas. Ele é meio Resident Evil no sentido que você tem que andar por salas e coisas, pegar chave, abrir porta. Sim. E não. Tem. Sim e não. Por quê? Tá. O pessoal compara. Ele é um JRPG tradicional, tá? Só que como ele é ambientado nos tempos atuais, você consegue fazer essa similaridade com Resident Evil. Porque ele se passa em Nova York em 1997, final do ano. Então, ele tem aquele negócio que você transita de telas em telas, o estilo gráfico é parecido com Resident Evil, não só com Resident Evil. Os Final Fantasy VII tem aquele estilo gráfico, que são os cenários pré-renderizados, os pré-renderizados, e os personagens em 3D. E as batalhas é claramente um RPG de turno, mas é um turno mais ação, é turno em tempo real, vamos dizer assim. Então, ele claramente não parece com Resident Evil. Só que como ele tem alguns monstros e tudo mais, o pessoal fez essa associação, e eu acho que muito pelo Evil, o nome, o Evil, virou um negócio que até hoje eu não entendo, porque tem essa associação. Inclusive, você falando do Square, falando desse modo de batalha semi-tempo real, aquele jogo que saiu depois, oh meu Deus, Vanguard Story. Vagrant Story. Ele bebeu da fonte do Parasite Eve, o estilinho dele? Ele é o Parasite Eve medieval. Ele pegou o sistema de batalha do Parasite Eve, que é moderno, usa armas de fogo e tudo mais, e jogou para a época medieval, com espada, machado. Legal. Então existe uma... a Square aproveitou e refinou um pouquinho o estilo e mudou a ambientação. Legal, cara. Olha, como é que o gênero ele pega emprestado, né? Pega daqui, dali e vai evoluindo. Só que assim, se você for jogar o Vagrant Story, eu recomendo primeiro jogar o Parasite Eve, porque o Vagrant Story a Square pegou e tornou mais complexo ainda o sistema de armas, porque o Parasite Eve ele só tem uma armadura, que é do peito. Você pode usar um colete, a prova de bala, isso aqui. Já o Vagrant Story, ele tem várias peças de armadura, tem vários tipos de arma, e para você upar as armas é bem mais complexo. Então, se você decidir jogar ele, jogue primeiro o Parasite Eve, que é mais curto, é mais direto e é menos complexo. Legal.
E o Vagrant Story, daí o cenário era todo em 3D, se eu não me engano, né? Sim, Tipo, sim, era... é tipo assim, o Parasite Eve é o Resident Evil e o Vagrant Story é o Dino Crisis, que tinha um cenário em 3D. o Silent Hill pode ser também, O Silent tem o Hill. mesmo gênero. Pô, legal. Pô, cara, bacana. Inclusive, a gente tá nesse gênero aí, ó, meio RPG, action, terror e tal. Vou te falar, tem uma franquia dessas aí que eu gostei, que é o Onimusha. Por quê? Nossa, porque o Onimusha... Curte, Samuel, o Onimusha? Opa, joguei no Play 2, muito bom. Nossa, cara, eu gosto. Por que eu gosto? Porque ele pega aquela ambientação do Resident Evil e tal, que é bacana, a parte do puzzle e tal, só que tira aquela tensão excessiva com munição, com zumbi, de você morrer e tal, e coloca um pouco mais de porradaria hack and slash. Então fica um pouquinho mais, na minha opinião, um pouco mais fácil, eu não sei. E tem a parte de evoluir, olha aí que legal, também mistura. Ó, cara, quantos gêneros, hein? Action, adventure, horror, hack and slash... E você ainda sobe do nível das armas, se você bobear, você pode chamar errado de RPG. Óbvio que não é, eu sei que não é. Tem bastante coisa aí. É muito bacaninha ele, cara. O legal do Onimusha é que quando você mata os inimigos também, um pouquinho da sua energia você pode recuperar. Isso, é mais... como é falar? Eu ia falar em inglês o termo forgiving, ele é mais... tipo assim, ele esqueci o termo em português. Ele perdoa mais, sabe? Ele é mais... Você permite você recuperar pelo menos uns 10, 20% ali da sua energia. Então isso eu achei muito interessante. E tinha uns hits. O Onimusha faz o Easy, que era aquele tipo... Aquele pare que ele faz um ataque rápido. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Ele tem um hit especial que você matava com um golpe só. Então você tinha que ter um treino. Cara, que legal. E foi nessa maluquice dos gêneros aí, cara, que surgiu. Achei muito bacana. Que hoje a gente tem esse. Você pegar o Dark Souls, o Ghost of... eu nunca sei falar o nome. É Ghost of Tsushima? Tsukushima? Eu nunca sei o nome. Tsushima. Eu não sei se é Tsushima ou Tsushima. Ele bebeu disso aí, cara. Pegou muito desse estilão aí. Inclusive, quem fez esse jogo do Ghost of Tsushima? É a Capcom? É a Sucker Punch. Ah, Sucker Punch. Tá, nada a ver. Tá bom. Bacana. Ó, esse tipo de gênero, eu acho que dos anos 2000 foi o mais influente. Não sei se vocês concordam. Talvez anos 90 foi luta e foi RPG. RPG tradicional japonês. Anos 2000 foi esse, né? Esses action, horror, adventure, misturado. E o Alien Isolation, que a gente tava comentando, só queria falar uma coisa muito engraçada em termos de ambientação, que eu falei do negócio de respirar. Cara, quando eu me trancava lá no jogo dentro do armário e o Alien vinha, e você tinha que apertar o botão de segurar a respiração, eu segurava na vida real, cara. De tão tenso que eu ficava... Cara, eu soltava o harp devagarinho, eu pensava, mas por que eu tô fazendo isso, sabe? E, cara, eu ficava muito imerso, e isso me chamou muita atenção no jogo, cara. Quem nunca, né? Eu também fazia isso. Só que se eu soubesse que o microfone tava me ouvindo, eu faria com mais afinco. Cara, quando eu tinha que andar assim devagarinho e tal, fazer as coisas, eu ficava, sabe, eu tensionava todos os músculos do corpo, assim, pra não fazer barulho. Eu falava, mas por que eu tô fazendo isso, sabe? Mas eu tava completamente envolvido no jogo, cara. É muito legal. Então, você falou disso daí, eu lembrei do Until Dawn. Já pro finalzinho do jogo lá, tem uma hora que aparece um bicho lá e tal, e assim, você tem que segurar o controle, você não pode fazer o movimento, mas o controle meio que vibra, né? Então você tem que segurar ali ao máximo pra pro bicho não detectar você, não dar um ataque lá, não matar você. Nossa, é muito tenso. Caramba. Tem gente que fala, né? Deixa o controle em cima da mesa. Mas não tem graça, pô. Fala. Pô, que legal isso. Eu não sabia disso. É tipo o controle detecta o controle detecta o tilt ali que você faz nele, né? No caso, então você tem que deixar ele bem quietinho, né? Sim, você tem que segurar assim ao máximo, assim, qualquer desviadinha pra esquerda, pra direita, pro menor que você já tá lascado. Caramba, cara, que legal. Muito bacana essas misturas. Ó, você puxou aí, ó, Until Dawn. Ele é um jogo que ele é meio action, mas ele puxa muito esse jogo de narrativa, né? Ele bebeu um pouco a gente pode dizer daquele Maniac Mansion e daqueles jogos de point and click. E eu queria entrar nesse aí também. Vocês lembram desses jogos? Vocês jogaram alguma coisa disso no computador, ou às vezes no videogame? Esses jogos de adventure que não são ação, que você não controla o personagem direto, você meio que controla, dá comandos e tal. Vocês lembram? Vocês jogaram alguma coisa? Então, eu lembro de um, mas eu não lembro muito bem qual gênero que era um Full Throttle de PC, se não me engano. Não, é isso mesmo, é um adventure point and click, sim, classicão. Então, que eu lembro que eu vi no computador na época, lá nos anos 90, achei muito louco.
LucasArts desse que gênero, um pouco, o único que eu A LucasArts e a Sierra, né? Eram os dois fortes aí. E você, Daniel, você jogou algum desses aí? Adventure classicão de PC, alguma coisa assim? Você lembra? Não, assim, não. Assim, o que tinha de cenas que aparecia assim na tela, que eu lembro era aqueles jogos de tiro na tela, Ah, rapaz, esse é bacana. Light Gun Shooter. Light Gun, que, tipo do PS1 tinha o Área 51, o Time Crisis também, né? O Juiz Dredd. Aparecia as coisas na tela, ia correndo. Inclusive você até podia comprar uma arma e acoplar no videogame para melhorar a mira. Ficar até mais rápido, né? Porque no controle era mais lento, ir para um canto e para o outro. Eu jogava aí no fliperama. Bem melhor. Bem legal. Inclusive eu fui pesquisar o Time Crisis. Teve o 2, o Play 2, se eu não me engano. Foi até o 4. Tem 4, até o 5. Em 2015 foi lançado o 5. E tem muito para os arcade lá no Japão. Ô, Daniel, o segundo jogo do Time Crisis teve pro Play 1. É chamado Project Titan, né? Que você começa num navio assim, tal, atirando contra os inimigos, é muito louco. Até mais ação do que o primeiro. Isso é um bom gênero, hein, que vocês falaram aí, ó. Esses light guns, esses gun shooter, entra naquele shooter gallery meio de arma, meio Atiro e o pato lá, hein, antigão. É uma evolução daquele lá. Cara, e era legal de jogar isso aí, é muito bom mesmo. Eu anotei alguns aqui agora, que eu quero até comentar aqui, uns gêneros. Eu tava falando aqui dos jogos que viraram gênero. A gente falou do plataforma, que é o Pitfall e o Mario. A gente falou do FPS. A gente falou do Street Fighter, que virou luta. O Double Dragon, que virou beat'em up. Não foi o primeiro, mas foi o que virou. Galaga, que virou shoot'em up. E eu queria falar dos jogos da série Souls, que virou um gênero, né? Ô Daniel, você que é experiente aí, você lembra de jogos que foram inspirados no Dark Souls, assim de cabeça? Eu sei que tem o Bloodborne, né? Pra que videogame saiu esse Bloodborne? É da mesma empresa? Como eu lembro, né? Eu até dizer que tinha gêneros e começou a aparecer muitos jogos, muitos gêneros com o nome, né? Souls-like, roguelike, né? Isso. E no caso aí tem vários, cara. Muito gente copiou o gênero de Dark Souls e é até chamado de... Parece que ele tá ganhando um prêmio agora de um dos jogos mais influentes, né? Tem o Lord of the Fallen, que depois fez tem o Ashen também, que até tá lançando um novo jogo agora. Não sei se vai ser Souls-like também, né? Nem se fale agora o Sekiro, né, da própria FromSoft saindo agora, todo mundo comentando, até gente que não era fã desses jogos difíceis, tá jogando, né? Jogo punitivo, e põe punitivo, né? Essa é uma das características do Souls-like, né? Não é só ser um jogo focado em combate, RPG, assim, mas é ser difícil pra caralho. Esse é uma das assinaturas, né? Pois é, aí uma coisa que eu tava até meio que assim, falando, cara, que bom que Elden Ring tá sendo aceito por tanta gente, que isso vai manter os jogos um pouco difíceis, porque a gente jogou aquela época do Super Nintendo, aquela época de perder 3 vidas, perde um continue, game over do começo, né? E hoje em dia corre um pouquinho checkpoint. Cara, como eu odeio muito esses checkpoints. Não é nem pela dificuldade, é porque o cara, assim, é aquelas soluções em volta do problema, né? Tipo assim, o jogo ficou muito longo. Aí eles fazem muitos checkpoints. Então por que não encurta o jogo? Sabe, não, aí eles fazem um jogo chato e longo, aí faz muito checkpoint. Aí fazem muita história. Aí fazem muita enrolação. Eles resolvem o problema da enrolação com outra enrolação. Cara, dá uma enxugada, faz um jogo focado, né? O Dark Souls, apesar de eu achar ele até muito bacana, eu nunca peguei pra jogar pra valer, assim, porque eu não me dediquei mesmo. Foi besteira da minha parte. Mas o Elden Ring, tô querendo dar uma chance e eu acho que eu vou acabar em algum momento pegando aí e brincando, porque como ele é um pouquinho mais aberto, pelo que eu entendi, chama mais minha atenção. E cara, bateu o recorde ainda, né? Falando aí, bateu o recorde de jogar consecutivo no Steam, já vendeu 10 milhões de cópias, quebrou um monte de recorde aí, de um monte de coisa, cara. Você vê como é um jogo que é um nicho e tá estourando, né? Virou o gênero da vez. É o survival horror dos anos 2000
É o Souls-like, é o que tá sendo agora. E uma coisa boa no Elden Ring, que de certa forma ficou mais fácil, é porque, tipo, tu pode fazer umas invocações, que é tipo umas magias que ficam pequenos fantasmas, alguns lobos, que ficam do teu lado ajudando. Então, às vezes, os mob, os monstrinhos da área, ou mesmo o chefe, vai atacar um pouco eles, e isso deixa mais fácil, de certa forma. Porque antes, quando tu tava jogando sozinho, o inimigo tá ali focado só em tu. Aí às vezes te dá uma porrada, tu vai querer ficar um pouco mais distante para recuperar o life, e ele te cepa de novo e te mata antes de recuperar. E com isso já fica mais legal, o inimigo vai ficar atacando os lobos enquanto tu recupera o teu life, solta magia de longe. É isso que eu acho que tá fazendo também as pessoas jogarem. Tem um amigo meu que ele jogou Sekiro, mas no PC, porque no PC tinha um mod que fazia o modo easy pro jogo, né? E ele tá jogando direto e ele parece São Paulo, e ele fala assim, nossa, cara, que jogo divertido e tal. Ele tá bem feliz mesmo. Mas ele jogou no easy, ele não pegou no hard o jogo, ou no normal, sei lá. Não, pois é, a questão de dificuldade, ele não tem, assim, pra tu escolher, né? Uhum. Todos os Dark Souls, Bloodborne, o Sekiro, eles fazem assim, tá lá o jogo. A primeira vez que tu vai jogar, que as pessoas morrem bastante, inclusive quando eu fui jogar o Dark Souls 1 no PS3, eu zerei em 50 horas. 50 horas mofando lá, e a primeira jogada pode dizer, o easy. Quando tu zera, o jogo ele faz tu começar do primeira areazinha lá, do tutorial, só que tudo vai estar mais forte. Os inimigos vão dar mais dano, vão ter mais o HP. New Game Plus? O New Game Plus, tu vai estar com todos os itens das armas, mas vai estar bem mais difícil. E o Dark Souls legal. Aumenta a dificuldade em até 7 vezes. Tu zera 7 vezes. Deus. Fica mais difícil ainda. Aí como eu não gosto de Dark Souls, eu já zerei até o New Game mais 7, já zerei no nível 1, sem subir de nível, já fiz speedrun de 1h30, só isso. Ô, louco. Ó, esse negócio de dificuldade eu não curto muito, porque eu gosto de variar os jogos, sabe? Mas eu vou te falar, cara, o Ace Combat, que é uma série que eu gosto bastante, eu joguei no nível Ace todos os jogos e zerei. Pelo menos assim, quando eu digo todos, né? Todos que eu consegui ter acesso, né? O 4, o 5 e o 0, que eu joguei bastante, e o 7 agora. E eu gosto de pegar os caças ruins, assim, o intermediário, sabe? É uma maneira também de eu fazer o meu desafio. Tipo, a galera pega o F22, eu pego o F15, sabe lá, que é intermediário. Aí eu lembro até que quando eu jogava Ace Combat 4, eu tentava ver assim até onde eu conseguia ir na fase no nível Ace com o F4, que é o primeiro caça, aquele da Guerra do Vietnã ainda, que é parece um tanque com asa, assim, tudo desengonçado o avião. É divertido fazer isso quando você gosta do jogo. Fernando, aproveitando que você está falando de Ace Combat, eu era um grande fã assim, quando eu era criança, meu sonho era ser piloto de caça. Meu pai comprava as revistas, fascículo, eu lia tudo. Então, quando eu bati o olho no Ace Combat, aí começou no Sonic Wings, do Super Nintendo, você lembra? Que o Sonic Wings, você podia escolher os caças lá de acordo com o país e tudo mais. Isso. Aí veio o Ace Combat, aí foi paixão à primeira vista. Zerei o Ace Combat 1, 2 e 3. Aí eu dei uma parada, só fui jogar um pouco do Ace Combat Horizon Assault, no PS3. Aí joguei um pouco, não zerei. Aí um tempo atrás, agora 2021, cara, que saudade de Ace Combat. Aí eu vi os vídeos do Ace Combat 7, caraca, eu vou comprar esse jogo. Pô, que vontade de jogar. Cara, eu comprei e eu me decepcionei muito, que eu tava com a sensação que o jogo ficou estacionado lá no PS1 ainda. Eu esperava, tipo, pô, tô jogando no PS5, quero ver um negócio assim que vá me fazer cair da cadeira. E eu fiquei decepcionado, porque eu achei que não mudou nada, sabe? Não sei se você teve essa sensação. Sim, aí que tá. É o negócio do Dark Souls aí também, que o Daniel gosta. Ele tem a formulazinha dele, eles não mudam muito. É bem aquela formulazinha básica. Mas eu vou te falar, cara, eu acho legal porque é um jogo que você pega, joga uma fase, a fase dura 5, 10 minutos, você passa, acabou. Então eu curto essa velocidade, assim, mas eu concordo que ele poderia ser mais ousado, sabe? Poderiam fazer uma coisa maior. Mas eu curto ele, cara. Mas eu concordo com você. Ele é um gênero estacionado. É igual você jogar um RPG japonês. Tá meio estacionado. Ele tá estacionado. O Gran Turismo tá estacionado. E isso é uma característica que eu vejo. Foi até bom se falar isso.
que eu vejo dos japoneses. Os gêneros, os jogos quando é feito por japonês, ele fica meio estacionado. O Street Fighter, a gente comenta, tá, mas pode ver que ele demora pra mudar, né? Pra fazer mudanças e tal. E o Mortal Kombat, ele evoluiu muito mais, se você pegar os últimos aí. Talvez o Street Fighter 5, ou talvez o 6 vai evoluir. Mas o japonês é mais tradicional. E o Ace Combat é o Mortal Kombat, desde o ressurgimento dele no 9 até agora, ele já deu um salto imenso. Deu um salto, né? E o Street Fighter ainda tá aquele feijãozinho com arroz, ele sabe? Concorda? E o Ace Combat é a mesma coisa. Eu concordo com você, mas eu curto, cara, assim, porque a trilha sonora é legal, a história é legal, eu gosto dos caças, eu gosto de ficar experimentando os caças diferentes, mas eu sinto assim, podia ser mais simulador, eu gosto quando o jogo é mais desafiador. Eu queria que ele tivesse mais controle ali da parte técnica, mas daí afasta os jogadores casuais, né? Então é complicado. Mas eu queria que ele fosse um Dark Souls de avião, sabe? Bem técnico, assim. Infelizmente eles não fazem muito nesse nível, senão não vende. Mas eu jogo, como eu falei, eu jogo no Ace, gosto de pegar os caças pequenininhos e ir testando, só que daí gera um problema de balanceamento. As fases mais pra frente você não consegue passar com caça mais fraco, porque ele não tem, às vezes, assim, míssil o suficiente, sabe? Ele não carrega. E nem toda missão dá pra você reabastecer, rearmar o seu avião no meio da missão. Então ele acaba desbalanceando, você é obrigado a pegar os caças mais pra frente, porque às vezes tem uma velocidade maior pra cumprir a missão e tal. Mas é tranquilo. E isso entra num outro assunto, falando do Ace Combat, que são os simuladores, né? Tudo que no computador a gente chama de simulador, às vezes não é necessariamente um jogo, né? É um simulador técnico. E no videogame, o que a gente chama de simulador é um jogo um pouco mais realista. Isso é uma coisa do gênero que a gente queria falar. Então esse Combat eu chamo de simulador. Mas se fosse um jogo de PC, a galera chamava de arcade. Por quê? Porque no PC, simulador é o Flight Simulator. Aquilo é um simulador, né? Mas no videogame, como a gente tem o Sonic Wings, a gente tem esses jogos até mais simplificados, o Ace Combat eu considero um jogo técnico. Ele tem essa diferença. Aí até no nosso grupo, queria até comentar, daí vocês podem discutir também, o Carmelo aproveitou e mandou lá pra gente discutir, né? Foi o Carmelo, se o Gran Turismo, ele é considerado um simulador, um arcade ou um simcade, né? Que é um misto dos dois. Eu queria a opinião de cada um aí. O que vocês acham? Deixa eu falar. Vou falar primeiro. Assim, dentro do console, ele é um simulador, dentro do universo de consoles. Porém, dentro dos próprios consoles, existem jogos mais simuladores que ele. Por exemplo, o Project Cars e o Assetto Corsa. Eu comprei um deles, na promoção, não me recordo qual dele, aí depois o outro deu na Plus. Eu fui jogar, eu não conseguia controlar o carro, eu não conseguia fazer uma curva. Eu comprei o Assetto Corsa, eu não conseguia terminar uma volta também. Foi um fiasco. Então, assim, o Gran Turismo, vamos dizer assim, é o simulador socialmente aceito, né? É o simulador amigável, né? Pra você conseguir jogar no controle e tal. Apesar que ele tem como você configurar para ele ficar mais complexo ainda. Mas ele não chega ao nível, pelo menos, não sei o 7 agora. Eu joguei até o Sport, no PS4. Mas eu não sei se ele chega ao nível de Assetto Corsa e Project Cars. Eu duvido que vai chegar. Eu acho que ele... Ou se ele precisa chegar, né? Se existe público para isso, né? E esse que é o problema, né? Entra o Gran Turismo era um simulador. E até tinha isso. Eu falando lá do Metal Gear, Tactical... Esqueci o nome aqui. Espionagem Action. Eu achei muito engraçado esse título. E o Gran Turismo era Real Driver Simulation, não era isso? Real Driving Simulation. Então ele tinha essa tentativa. E ele no PS1 e PS2 são simuladores. Mas daí quando você traz... Como o Assetto Corsa e o Project Cars saíram para console, a gente é obrigado a desclassificar ele, né? Como simulador, tem que baixar um pouquinho. Né? Tem que repensar, bem lembrado. Olha aqui, achei aqui, The Real Driving Simulator. Tá escrito embaixo do logotipo do Gran Turismo na tela do jogo. Então assim, a gente tem que trazer ele pro Simcade, porque agora tem simulador que é um jogo. Não é só simulador de você treinar, é simulador que tem ali um campeonatinho, uma corridinha. Aí você é obrigado a descer o nível um pouquinho do Gran Turismo. Hoje eu chamaria de Simcade, colocaria ele, o Forza, aquele Grid, mais ou menos nessa categoria aí, Simcade. Porque já tem simulador melhor agora. Porque, Fernando, que naquela época lá do Play 1 e PS2, né?
o jogo, por ser simulador, né? Tinha aquela questão, vou comprar peça, vou comprar determinado pneu, né? Vou fazer a curva certinho, né? Porque o outro de carro lá, um Need for Speed, tacava correndo lá 300 na parede, era bem mais rápido do que frear e fazer sem triscar na parede, né? Você fazia Então, curvas do nitro e o carro virava. O Gran Turismo, só por ter que frear o carro, já era um diferencial, né? Cara, eu nunca usei freio no Need for Speed. E o Gran Turismo tinha que frear. Aí no Gran Turismo, no PS2, que já era mais tecnológico, né? Apesar dos gráficos, ele Gran Turismo 4 é muito bonito. Aquele console ali, né, suou pra fazer aqueles gráficos. Cara, é bonito até hoje, hein? Você batia, raspava nas paredes e tudo, e não tinha uma perda por ser simulador, uma danificação de suspensão ou de pneu, né? Continuava do mesmo jeito. Mas isso aí depois foi revelado. Os carros não podem ter dano estrutural porque é o acordo que o jogo tem com as marcas. As marcas não querem que o carro... Sim, pois é, mas o nome tá lá, simulador. Sim, e no Gran Turismo 7, o pessoal já tá mostrando aí alguns comparativos e algumas físicas. Por exemplo, o carro vai a 200, se bate de frente, o carro só arrasta um pouquinho assim para a direita ou para a esquerda. Já em outros jogos, mostra o carro dando aquela capotagem, aquela amassada, o carro fica puxando um pouco para a esquerda e direita, né? Isso daí foi melhorando, né? Mas é aquela história. Graças a competição, né? A concorrência, cada um vão fazendo seus melhores e procurando, né? Melhorar essas coisas. Aí já vai no caso do gosto, né? Porque um simulador mesmo de verdade já fica chato, que nem o Fernando falou. Não conseguiu ganhar uma corrida, né? Terminar, porque o cara tem que ser muito exato, conhecer mesmo a pista, frear certinho. O Gran Turismo, ele, por querer ser esperto, de cortar caminho, ele te dá uma punição, né? Começa a diminuir a tua velocidade, tu não consegue acelerar por 10 segundos, para, né, tentar burlar os trapaceiros, né? Inclusive, agora que você falou, o Gran Turismo, eu acho também que não é só acordo de marca não, viu, Leonardo? Eu acho também que é limitação técnica, pelo menos até a época do PS2, porque se eles tivessem que amassar o carro e simular a física também dos danos e da capotagem do carro, não teria poder de processamento para rodar o jogo a 60 FPS, essas coisas que eles queriam. Então eles focaram tudo tipo assim no FPS, que rodava 60 liso, né, no PS2, e a qualidade gráfica e a qualidade da física das curvas e tal. Porque quando você tem que colocar essas coisas, ele pesa. Então, eu não joguei nenhum Gran Turismo além do 4, infelizmente. Eu não tive o PS3, nem o PS4. Mas uma coisa que eu lembro, o carro do Gran Turismo 4 e para trás, ele não capota, por exemplo. Você pode rampar, ele não capota. Ele vira até uns, 60, 70 graus no máximo e cai, tipo assim, nas 4 rodas, né? Tipo, ele nunca capota. Então, é uma trava que eles colocam ali na física mesmo para não ter que simular coisas muito complexas. Eu acho que por uma questão de poder gráfico. Aí talvez lá no PS3 já poderia ter, mas daí eu não lembro se tinha ou não alguma coisa assim. Não tinha dano, e sobre o capotar, inclusive eu tenho assistido os vídeos da Digital Foundry do Gran Turismo 7. A capotagem dele é bem safada, bem feia, tá? Eu não sei se é porque tem a necessidade de trazer o piloto para de volta. Porque o Gran Turismo, por mais que seja, entre aspas, um simulador, ele não te pune. Você capotou, ele te põe de volta na corrida como se fosse um jogo arcade, né? Então, não sei se é por causa disso, mas a capotagem é bem safada mesmo. Você vê, o Forza já faz isso, os danos com muito mais qualidade, há mais tempo. Né? Então, assim, e o Xbox é equivalente, né? Então ele poderia ter. O Gran Turismo poderia ter. Eu acho que falta até. Eu até diria o seguinte, como eles focam muito na quantidade de carro, também tem o quanto que eles gastariam de dinheiro tendo que colocar a modelagem de dano em cada um dos, 800 carros que eles colocam no jogo, sabe? Mas o verdadeiro simulador mesmo é o simulador de caminhão para PC. Rapaz, a galera curte. Motorista de caminhão, quer ir pro Pará. Carregamento de castanha, o que você vai trazer, né? Cara, esse do caminhão que você falou, o Euro Truck Simulator, né? Deve ser o American Truck e tal. Cara, eu olho assim e falo, pô, mas quem é que vai gostar desse jogo, né? Porque é um jogo que você dirige caminhão, né? Eu não vejo muita graça. Aí eu tenho que contar uma história muito boa, cara.
Eu chego lá, na cidadezinha do interior de Santa Catarina, vejo o meu primo mais novo lá, ele na época estava com uns 15 anos. Ele tem o computador, ele tem um volante que eu invejo pra caramba, eu quero ter esse volante ainda, o G27, que é aquele volante que faz 900 graus, né, pra cada lado, da Logitech, e ele joga Euro Truck Simulator. Aí eu tirava sarro, assim, brincava, falava, olha rapaz, lá na cidade grande ninguém quer jogar, só alguém da roça mesmo pra curtir. E ele adora aqueles jogos de Farm Simulator. Pega o trator e fica arando a terra, fica colhendo. Então, assim, a gente tira sarro, quem que vai jogar isso? E a galera que é desse meio curte muito, cara. Ele é fãzaço de jogo de caminhão. E ele tá desenvolvendo o jogo pra Android de caminhão. Ele mexe na Unity lá e tá fazendo. Gente, tem a indústria dos games se tornou tão grande que tem uma série de nichos que a gente nem faz ideia. Por exemplo, eu tenho um colega do trabalho que ele é fanático pelo FM, o Futebol Manager. E existe uma comunidade imensa do Futebol Manager, que é o jogo de futebol que não tem bola, não tem jogador. Eu fico sacaneando ele, né? Claro que não é isso, mas é um Excel colorido lá com a temática do futebol, entendeu? O Microsoft Office, FIFA Office. Mas é um jogo que é bastante requisitado e tem uma comunidade gigante. Na Europa ele é muito, muito forte. Tanto que a EA tentou entrar também com o FIFA Manager e não arrumou nada. Sobre esse negócio dos simuladores que eu tava falando, até queria comentar, que assim, simulador, pelo menos no PC, não é jogo. Isso é uma polêmica, hein? Isso é assunto polêmico. Por que eu tô falando isso? Porque se você pegar o Flight Simulator, a galera gosta, brinca, joga, chama de jogo, mas existe os simuleiros, né, que é a galera fanática que brinca lá com o Flight Simulator, eles não gostam de chamar de jogo. Por quê? Porque ele não tem, como que eu posso dizer, ele não é igual um filme, tem um início, meio e fim, uma estrutura, igual um jogo, né? Você tem que zerar, passar fase, coletar coisa e fechar. Ele é eu ia falar jogo, mas eu vou evitar usar a palavra jogo. Então, ele é uma plataforma aberta, um sandbox, para você simular o voo de um avião. Você vai lá, escolhe e tal, voa. Se você apertar um botão ali, ele pousa. Se você apertar outro botão, é meio que um cheat code ali, sabe? Você pode apertar um botão para subir 1000 pés, sei lá e tal. Porque você tá brincando, é aí que tá. O Flight Simulator ele é tão jogo de videogame quanto você pegar um aviãozinho de brinquedo e ficar brincando, sabe? Tipo assim, ele não é um jogo. E isso acontece com o gênero simulador, simulação em geral, né? Muitos deles não são jogos, é interessante, né? Se você parar pra pensar, por quê? Porque ele não tem um objetivo final. Flight Simulator não tem. O Flight Simulator, ele pode até ter um jogo dentro dele. Às vezes um modo lá de aventura, alguma coisa. Mas ele, como um todo, ele não é jogo. E tem muitos simuladores que não são jogos. Se você parar pra pensar, o SimCity, eu tendo a não considerar jogo. Um jogo, pelo menos, pleno. Por quê? Porque não tem um objetivo final. É um sandbox, né? Você vai lá, começa, seta seus parâmetros e começa a criar a sua cidade. Você não tem que construir uma cidade, eu vou construir a próxima cidade até chegar na última cidade e zerar. Não tem. Então eu chamo ele de... Eu não gosto de chamar de jogo, apesar de a gente tratar como jogo. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa polêmica? Eu considero jogo porque se a finalidade é entretenimento, você está usando para isso, é um jogo. Por exemplo, pela simplicidade, né, Leonardo? No caso. Sim, assim, o Flight Simulator, a maioria das pessoas, eu ainda não peguei, eu tô com o Xbox há muito tempo, ainda não testei. Mas a maioria das pessoas que falam comigo falam que entraram no Flight Simulator para ver a casa onde mora. Não, sobreviver minha casa, não sei o que. Por mais que ele seja muito detalhado como simulador, ele é muito além do arcade, ele não chega a ser um simulador de verdade, porque ele é bem menos complexo que um simulador. Você tem lá o painel, mas você não pode fazer todos aqueles comandos que um avião de verdade exigiria, entendeu? Ele é bem mais amigável. Aí, por exemplo, ao invés do SimCity, eu vou usar o Cities Skylines, que é o sucessor, vamos dizer assim, que é o motor. Cara, por mais que você não tenha um objetivo final, você está ali se divertindo, gerindo uma cidade. Ele simula os problemas reais de uma cidade, mas ele nada mais é do que uma coisa para entretenimento. Então eu considero jogo. É válido. Eu também. Também considero, Fernando, porque eu me lembrei quando, antes da minha filha nascer, com a minha esposa a gente estava jogando o The Sims 3, né? Ali no PC, a gente foi jogando lá, aquela coisinha meio chata, né? Mas como
serviu para nos divertir, né? Eu e minha esposa. E aí tava aí a criancinha lá e aquela cenazinha engraçada, né? A nenenzinha andando, aprendendo a andar. Apesar de, né, ser uma coisa de tipo farro-boneco, né? Conversa, manda se alimentar, manda tomar banho, manda ir trabalhar, mas, né? É um jogo, né? Ou no caso, o SimCity, né? O cara ali, rapaz, eu quero gerenciar isso aqui. Deixa eu colocar aqui determinadas polícias, determinados pontos de comércio urbano. Deixa eu ver aqui, o índice de criminalidade está aumentando. Aí o cara fica naquela coisa, né? E aumentando, eu quero melhorar aqui e ali. O cara fica, né, querendo administrar, querendo como é que se falar, fazendo estratégias, né? Para as coisas andarem bem. E aí o cara passa horas que nem percebe. Então, no caso, vocês estão comentando muito de SimCity e tal. Eu até cheguei a ter na época, eu peguei um cartucho do Super Nintendo nos anos 90 e tal, só que o meu nível de inglês era bem abaixo do que é hoje. Até tinha algum conhecimento, uma palavrinha aqui, outra ali, mas aqui no Brasil é complicado. Mas enfim, tentei jogar tal, não consegui fazer muita coisa, acabei trocando. Eu nem lembro por qual jogo. Mas um jogo do Play 1 que eu achei muito legal, que eu peguei, ou comprei, troquei, não lembro, é um chamado Time Hospital. Que você administra um hospital, você contrata enfermeiro, tal, médico. É muito legal o jogo. Não sei se alguém já jogou, já ouviu falar. Já ouvi falar, É muito legal, nossa. Tem versão dele traduzida na internet. Como ele é muito inglês, muita coisa, se a pessoa não tiver uma boa base de inglês, vai ficar um pouco perdida. Então, aí vai de cada um. Se conseguir entender bem inglês, beleza, mas é bem legalzinho o jogo. Eu joguei sim na época, eu joguei um pouco e era bastante legal. A SEGA ressuscitou, né? Fez um sucessor espiritual dele agora, o Two Point Hospital. Não sei se você ficou sabendo. Esse eu não conheço. É o sucessor espiritual, a SEGA Two Point Hospital, e fez um sucesso legal que ela anunciou o Two Point University, College, não lembro, que é a mesma coisa, só que é numa faculdade, entendeu? Direito numa faculdade. Que o pessoal confunde muito, né? No caso, a palavra college aqui no Brasil significa faculdade, high school, acho que é ensino médio, se eu não me engano. É isso mesmo. Então, inclusive, vocês falando até disso daí, foi uma febre nos anos 2000 para PC, esses jogos de estratégia, administração, simulador de você gerir uma cidade ou um estabelecimento, né? Teve esse Team Hospital e teve vários jogos da série, né? Teve o Team Park. Cara, teve o Zoo, aí teve o Zoo Tycoon, aí teve a série Tycoon, Roller Coaster Tycoon. Esse eu já joguei bem legalzinho de construir o parque de diversões e era uma febre, só que não era jogo. O que eu achava jogo classicão era aquela série de construir cidade medieval lá, que era a série Caesar. Não sei se vocês jogaram esse. Não, o Age of Mythology até é mais estratégia, mas a série Caesar, você só construía a cidade mesmo. Só que eram cidades romanas. E esse sim passava de fase. Você tinha que construir a cidade, atingir o objetivo, que podia ser população, ou vender X quantidade de produtos, produzir, né, pra mandar pra capital, entendeu? Você tava tipo fazendo uma colônia. Então você tem que produzir 10 jarros de óleo, sei lá. Só que pra construir fazer o óleo, tinha que ter morador. Pra ter morador, tinha que ter infraestrutura. Então você tinha que construir tudo, até você construir as oliveiras, até prensar, até ter o óleo. Aí você exportava, então tinha que ter o porto. Até que você conseguia fechar o objetivo. Cara, eu adorava isso aí. Aí teve a série Caesar, né? Eu joguei bastante o 3, esse aí. E teve o jogo que saiu da mesma empresa, que foi o Zeus, que era a construção de cidades gregas, só que aí sim inspirado na mitologia. Você tinha que agradar os deuses, eles vinham na tua cidade abençoar a tua cidade. Ou proteger de invasão, sabe? Às vezes vinha lá o Minotauro, aí você tinha que chamar o Hércules. Só que você tinha que construir o templo pra ele. Aí tinha toda a logística de você conseguir mármore, conseguir vinho pra mandar não sei pra quem. Cara, era super legal. Bem legalzinho. Tem o Civilization 2, se eu não me engano, que também saiu pra Play 1. Muito legal. Você pode escolher o tipo de população que você quer, a era que você quer começar a jogar, a idade da pedra, do ferro e tal. Nossa, é muito interessante. Tem você vai evoluindo e tal, tem os territórios que primeiramente você faz amizade, né? Mas chega uma hora que você tem que crescer, tem que expandir.
Aí você tem que acabar guerreando também. É bem interessante também. E eu considero um jogo porque ele tem objetivos. Você pode fazer a conquista, né? Ou conquista militar, conquista cultural. Pô, super bacana, cara, o Civilization. Eu joguei bastante o 3 no PC. Gostava bastante. Joguei um pouquinho o 4 também. Mas é uma franquia que eu sempre tô de olho, assim, porque ele chama atenção. Mas eu não tenho mais paciência pra jogar. Não, mas é isso aí. Vocês jogaram mais alguma coisa de gênero, esse gênero administração de recursos e estratégia, alguma coisa maluca assim? Age of eu cheguei a jogar no celular Farmville 2. Farmville. Age of Empires 2, Stronghold. Esse já é o gênero RTS, né, Leonardo? O Real Time Strategy, né? Diferente do Civilization, que é Turn-Based Strategy. Foi bom falar nisso, porque eu não lembrava. Tá aí, ó, 2 gêneros que a gente não explora tanto, porque a gente fala mais de videogame de console, né, de jogos de console, mas foi 2 gêneros muito populares no computador, o Real Time e o Turn-Based Strategy. Bem lembrado. E o Age of Empires é o pai aí do... Não foi o primeiro, mas foi o que mais fez sucesso desse gênero aí. Bem lembrado. De turn, eu não me recordo de ter jogado Civilization, nunca joguei, mas Real Time Strategy, eu joguei, inclusive o Command vocês Conquer? lembram, o Commandos. Lembra do Commandos? Comando, sim. Que é meio... É meio um... Você tem um esquadrãozinho... Isso, é meio um Metal Gear, né? Assim, porque tinha que posicionar os personagens, mas você passava as fasezinhas com o esquadrãozinho lá, meio tático, né? Sim, aí até recentemente eu matei a saudade desse gênero, eu comprei o... Shadow Tactics, que ele é vamos dizer assim, um comandos, só que na era medieval japonesa, lá no Japão feudal. Aí, pô, muito interessante, quem puder jogar, é super barato na Steam, e é muito legal, é uma evolução do gênero. Legal. Desse jogo aí, teve o Desperados, que agora eu lembrei rapidinho, que é de cowboy, é o Commandos no Velho Oeste. Eu testei esses dias o 3, só que não curti muito não. Eu tentei jogar, o problema é que pra mim, esse tipo de jogo envelheceu mal, na época eu achava legal, hoje eu não tenho mais paciência. O problema é que hoje, eu tô de saco cheio no videogame, cara, eu vou te falar. Esses jogos muito complicados, muito longos, eu não tenho paciência mais de parar pra aprender. Antigamente eu tinha mais paciência. O meu problema foi jogar no joystick. Tinha isso ainda. O Shadow Tactics eu consegui jogar porque ele é um ritmo mais lento, mas o Desperados eu no joystick não tive a paciência pra insistir. Beleza. É isso aí, gente. Ó, eu vou então encerrar. Eu queria saber o seguinte: alguém tem alguma lembrança de um jogo, de algum gênero muito doido que vocês queiram puxar aí de cabeça, que tipo assim, que não se encaixa em nada? Eu vou falar um aqui agora. Quero ver se vocês conseguem lembrar de algum meio doido. Vocês jogaram o Katamari do PlayStation 2? Cara, eu não sei se saiu pro... que você ia falar o Katamari. Se você chegasse, cara, o que tu acha que eu vou falar? Você sabia que tu ia falar o Katamari. O que vocês acham desse jogo? Como é que você classifica, Leonardo, o Katamari? Cai em qual gênero isso daí? Não dá pra... Porque é de conectar o objeto, sei lá, ele não é um... Ele não é um Real Driving Simulator, ele não é um Tactical Espionage Action. É um Snowball Simulator. Trash Snowball Simulator. Magnetic Alien Simulator, é isso aí. Vocês lembram de algum outro jogo maluco assim, que vocês tenham jogado, que não se encaixa em um gênero específico? Eu lembro não sei, é um jogo muito nicho, muito obscuro do PS1, que é o Runabout. Cara, eu já ouvi falar, mas não consigo lembrar o que ele era. Ele era um jogo que você começava, você tinha a opção de escolher um sedã, um caminhão, uma motinha aquelas italiana, Vespa italiana, e você tinha que ir do ponto A para o ponto B da cidade, tentando achar o melhor atalho, mas tipo, o jogo não tinha um objetivo claro, você fazia um monte de loucura, chamava a polícia, mas ele não era corrida, ele não era um jogo tipo Driver, era uma loucura só. Até hoje não consigo... É meio um quebra-cabeça com veículo, né? É uma loucura. Eu queria falar de um jogo que eu acho esquisito a classificação dele. Que é aquele do advogado lá, que tem até pro Nintendo DS, da Capcom. Esse Attorney... Phoenix Wright. Sei o que, Antônio, lógico. O jogo é do advogado, tem muito texto, vai aparecer o pessoal, alguém
se fazendo lá de vítima, mentindo, tu vai ter escolhas para fazer, e o jogo é classificado como jogo de ação. Eu não entendi essa. Ele Mas inclusive... o advogado não entra na justiça, não pega uma ação. É mesmo, boa, essa daí, judicial. Cara, esse jogo, você falando ele, eu lembrei de um que você pode quase tentar colocar no mesmo gênero, mas não é, que é aquele do L.A. Noire, né? Que tem um pouco essa parte de você investigar os crimes também, e tem o lado meio GTA de você andar na cidade, né? Mas ele também, ele é bem, assim, pouco convencional, né? Acabei de lembrar dele. Isso daí foi muito bem feito mesmo, porque ele mostrava as pessoas... Equipe, né? Foi feito pela equipe da Rockstar, não foi? Foi. Que ela Foi captura, até... né, Daniel? Captura de movimento da labial, do rosto, né, das pessoas. Tá? A forma do som, para quem entende inglês mesmo, ia ficar bem mais imersivo, né? A pessoa falando, aquele tom, você não sabe se ela tá falando a verdade ou se tá mentindo. Era muito bacana essa questão aí da investigação do L.A. Noire. Sim. E você, Samuel, lembra de algum jogo maluco que você não consegue encaixar num gênero? Assim, eu lembrei agora de dois aqui. Assim, no caso, um acaba se encaixando mais numa aventura, assim, só que ele tem hora que você anda reto, tem hora que você anda meio curvado, assim, né? Como se fosse um oval, assim, e você pula, né? Acaba meio que enquadrando o gênero de plataforma. Tem 2 jogos pro Play 1, no caso, é chamado Pandemonium. É um cara vestido de palhaço e a mulher de Arlequina. Você pega umas coisinhas douradas lá, umas bolinhas lá, bem divertido, só que não é tão conhecido. E um outro plataforma a 2D e meio, né? Que a galera chama, né? Então. E um outro que eu lembrei aqui é Chasing the Express, não sei se já jogaram, que um jogo de sequestro de um trem que tá, não sei se era um presidente de qual país que era, se era da Rússia, do que era, mas nada a ver com essa situação atual, só comentando. Aí uns terroristas lá pediram resgate, acho que de 20 bilhões de dólares e tal, e você tá tipo na equipe da SWAT pra tentar resgatar o presidente. Nossa, é muito louco. Cara, eu quero te agradecer, porque eu estava esses dias tentando lembrar desse jogo que eu joguei na época e não zerei. Tem 2 jogos de PS1 que eu tenho uma dívida comigo mesmo. Um é o Deep Freeze e o outro é esse jogo. Eu joguei aqui no Google, quando você falou o nome, cara, é ele. Aí eu joguei aqui, eu achei. Chase the Express. Chase the Express PS1. Então, eu abri aqui. Só uma observação. E uns tempos depois eu descobri que essa é a versão japonesa. A versão americana é Nuclear Corps Corvette Dawn, de Dawn de amanhecer. É um nome meio diferente. Qualquer coisa eu vou deixar o nome da versão americana no grupo, né? Porque a versão japonesa, assim, às vezes pode dificultar um pouco. Ainda mais um jogo que, além da ação, né, você tem a parte um pouco de investigação, de estratégia também, mas é um jogaço esse. Eu lembro que na época eu vi nos lugares lá vendendo CD lá, vi isso daí na capa, achei muito legal. Falei, vou pegar pra ver. Não lembro se eu peguei emprestado, se eu comprei, mas nossa, é um jogaço. Aqui, achei que é Nuclear, Covert Ops Nuclear Dawn. Isso. Cara, muito obrigado. Eu tinha uma dica comigo mesmo, que eu não... Porque tem jogos que você simplesmente esquece o nome, são normal. Nome genérico e já era, entendeu? Então, eu também volta e meia esqueço o nome dessa versão americana. Às vezes eu lembro da versão japonesa e esqueço da americana. Depois, se você tiver interesse, procura também, já que você gosta da biblioteca do PS1, procura o Deep Freeze. Eu vou procurar, que esse daí eu não conheço. O que é esse jogo? É um shooterzinho, são 2 policiais que invadem um prédio que foi sequestrado e, se eu não me engano, dá para jogar de dupla, né? Mas eu lembro de jogar sozinho. E, é um shooter que era muito interessante na época. Eu não revisitei, mas agora eu vou revisitar. Mas ele era muito divertido para a época, era muito legalzinho. Caramba, eu tô tentando lembrar do nome de um agora, que era um de Velho Oeste, era estilo Time Crisis. O Lethal Enforcers? Lethal Enforcers? Não é. É de Velho Oeste. Caramba. Mas com a pistola. Mas usa a pistola é do PlayStation 1 que usa a pistola? É do PlayStation 1. Eu não lembro o nome. Caramba, é o do Jesse James. Eu não vou lembrar o nome completo agora. Era Gunfighter, The Legend of Jesse James, do Play 1. Os gráficos é meio tosco, mas o jogo também é muito legal. É Gunfighter, The Legend of Jesse James. Achei. É muito bom. Que legal. Cara, o gráfico é desenhado, né? Bem estilo arcade velho, assim, né?
Uns gráficos assim, bem estilo Velho Oeste, né? Só que eu achei que ficaram meio pobre demais, mas enfim, mas Não é desenho, não, É 3D, pô. 3D, porque a textura parece um desenho, então é até bem interessante. Legal, cara. Cara, Você vê quanto PS1, jogo maluco. tem muita biblioteca boa. Uma biblioteca monstro. A gente vai ter que fazer um episódio um dia no futuro, cara, na boa, só pra falar dos jogos do PS1. Eu ainda vou fazer esses específicos de videogame, sabe, de console, um por vez, assim, no episódio, a gente explorar essas bibliotecas de jogos malucos aí. Tem muita coisa legal, cara. Conhecidos, assim. Não, tem muita coisa legal, cara. Eu que gosto de jogo de corrida e jogo de luta bizarro, vou citar muita coisa do PS1. O dia que eu fizer um episódio assim. Você chegou a jogar o Fernando, o Samuel? Vocês chegaram a jogar o único RPG de corrida que existiu até hoje? Qual? O Racing Lagoon. Saiu, inclusive, uma tradução faz pouco tempo. Só que eu não joguei ainda, mas eu baixei ele traduzido aqui. Eu tinha muita curiosidade de ver ele. Esse eu não joguei também. É um RPG de corrida da Square. RPG de corrida. Square é foda. Cara, só que eu fui jogar, eu baixei a versão traduzida. Cara, e tipo assim, 5, 10 minutos pra começar o jogo, porque tem muito diálogo. Aí eu falei, não era isso que eu queria. Eu queria focar mais na parte da corrida mesmo, a historinha mais rápida, assim. Aí eu acabei desanimando. Mas a proposta é bem interessante. Ô, Fernando, NASCAR Rumble, você já jogou ou não, do Play 1? Eu acho que eu já joguei, cara, que é um jogo que lembra muito aquele da SEGA. Não é o Daytona? Tipo assim, mais inspirado nesse estilo maluco? Eu acho que é mais o Sega Rally, não. O Sega Rally é o Sega Rally, não é? Sim, lembra bem um pouco. Se eu não me engano, e tem também tipo umas trapaças, que nem o jogo do Mario Kart também. Eu acho que eu sei qual que é. Pô, legal, cara. Eu vou dar uma conferida. Pô, tô olhando aqui, não tem não. Não envelheceu mal, não. Não, tem muito jogo de Play 1 que até envelheceu razoável até. Não, mas galera, eu vou só encerrar então a gravação. Então eu vou agradecer aí, a participação. Então, a primeira vez aqui do Leonardo Almeida, que eu já conhecia aí do Twitter, a gente já trocava ideia, tá? Entrou aí no nosso grupo, vai fazer parte do time sempre que ele puder participar. E os velhos conhecidos aí do podcast, o Daniel Ventura e o Samuel Oliveira. Eu até vou deixar o recado então para quem está ouvindo. O Billy, por enquanto, ele se afastou do projeto, ele está bem, mas ele não vai ter tempo de participar mais por enquanto, mas no futuro pode ser que ele entre como convidado. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer e até o próximo episódio. Falou!